Bom dia, privilégio de estar aqui com vocês. Eu fiquei um pouco preocupado essa semana de não conseguir por dois motivos. Primeiro, um deles o Roberval presenciou. Eu, com esse físico todo que eu tenho, que cresceu muito nos últimos anos, infelizmente, fui tentado a jogar futebol. E o Roberval ficou me filmando e nessa hora ele não filmou. E eu fiz uns lances espetaculares. A gente tem que aumentar sempre em favor da gente, né? E eu sozinho, eu consegui levar um tombo. E na terça-feira eu machuquei o joelho, eu tenho o joelho contundido, eu já havia rompido ligamentos, essas coisas. Eu machuquei o joelho, as costas e o ombro. Então o Roberval falou assim: e aí, como é que tá? Eu falei: tá doendo. Mas eu estou melhor. Aí na quinta-feira, a diretoria lá do Palácio da Vida, nós fomos almoçar. E eu comi alguma coisa. Eu estou tomando um remédio, eu tenho problema de refluxo, né? Estou tomando um remédio que já não me faz bem. Mas quando eu coloquei aquela comida na boca, eu vi que o negócio ficou feio do meu lado e me atacou uma labirintite. Mas ontem à noite eu fui pregar numa igreja e falei: bom, deu tudo certo. Então, graças a Deus, eu estou aqui hoje de manhã. Mas eu gostaria de compartilhar, antes de nós entrarmos até nos slides, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que tem falado ao meu coração. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Timóteo, o próprio patrão da época, era uma pessoa muito jovem. Ele tinha 36 anos. Quem tem aqui por volta de 36 anos? Por volta, não era sério, também, né? Mas assim, 33 a 38 anos, né? Para o padrão da época, era ser muito jovem. Acredite, a liderança da igreja no primeiro século, e observando aquilo que nós lemos, as escolhas lá do livro de Atos dos Apóstolos, e até mesmo que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo na sua primeira epístola, é a ideia de uma liderança mais experimentada, né? Quando ouvimos a palavra presbíteros, era geralmente designada para homens mais experientes em termos de idade. E Timóteo tinha apenas 36 anos e já era, naquele momento, pastor da igreja em Éfeso. Ele estava fora da curva, em jovem. Quando ele começou a pastorear, nós não sabemos, mas provavelmente ele tenha tomado posse naquela igreja com 34 anos de idade. E com 36, e o apóstolo Paulo vai falar assim para ele: toma um pouco de vinho para o estômago. Naquela época não tinha Sorrisal, o que mais? Omeprazol, né? Que se toma quando está com gastrite, tomava um pouco de vinho. E aí o apóstolo Paulo ele diz: toma um pouco de vinho para ver se você melhora. Por quê? O negócio estava difícil para cima de Timóteo. E os comentaristas que estudam a vida de Timóteo, eles sempre informam que sim, Timóteo estava a ponto de abrir mão do ministério. E servir ao Senhor no meio da igreja nem sempre é fácil. Eu diria, a maior parte das vezes é muito difícil. Eu também tive gastrite numa determinada época da minha vida. Aliás, esse refluxo me ocasionou uma gastrite leve, segundo o que o médico diz. Que seja, mas nós lidamos com pessoas e nós como seres humanos, nós temos uma natureza que é pecaminosa. Por mais que sejamos convertidos a Jesus Cristo, nós temos uma natureza pecaminosa. Não bastando, deixando de olhar para as pessoas, olhando para nós mesmos, nós também temos dificuldades. Se você achar que você está muito acima da média, você já tem problema com isso. Porque por vezes nós ansiamos, por vezes nós nos orgulhamos, por vezes nós rejeitamos as
circunstâncias que eu diria, Deus precisa tratar os nossos corações. E aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele usa uma figura de linguagem que me serve muito, a figura do soldado. Ele diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta ele não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão todos os dias. E aí, lá no versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. São muitos encorajamentos do apóstolo Paulo a Timóteo. E eu gostaria de, antes de mais nada, encorajar a todos nós. Eu sei que nós não estamos numa Coreia do Norte. Nós não estamos em alguns outros países onde o Evangelho, ou ser evangélico, é você comprar um passaporte para uma passagem para a eternidade. Porque não é uma mera perseguição, é proibição. Eu tenho um amigo que foi minha ovelha lá em Santos, e muitos anos, ele é missionário num desses países que se dizem atrás da cortina de ferro. E é um país onde pregar o Evangelho é proibido. E nós, obviamente, conversamos muito pouco, porque ele não pode se expressar por intermédio das redes sociais. Mas o pouco que nós conseguimos conversar, ele sempre narra as dificuldades de estar num lugar como esse. A iminência de ser preso. E sendo preso por pregar o Evangelho, é como se você também, nesses países, fosse preso por traficar drogas. Aqui no Brasil, se você for preso por tráfico de drogas, o seu bom advogado ele vai tentar reverter a pena para um usuário e você será liberto. Agora, se você realmente for caracterizado como um indivíduo que trafica drogas, você vai ficar preso 5 anos, 10 talvez. Nesses lugares você perde a sua vida. Você deve ter notícias de quando um brasileiro vai lá com prancha de surf para a Indonésia, né? E dentro da prancha tem drogas, ele é preso e de lá ele só sai para o fuzilamento. A quem prega o Evangelho tem o mesmo fim nesses lugares. Então, nós, eu diria, estamos num ambiente mais leve, pelo menos por enquanto. O que não nos deixa de sofrermos dificuldades. E o apóstolo Paulo, exortando e encorajando Timóteo, ele sabia, Timóteo corria riscos por ser o pastor na Éfeso, corria. Porque a qualquer momento um judaizante poderia chamar as autoridades romanas, Timóteo poderia ser preso e, sendo preso, ele sofreria uma penalidade de morte. Mas, segundo o que o apóstolo Paulo nos informa, as maiores dificuldades com o apóstolo com Timóteo estavam no seu cotidiano e não em relação às autoridades. Estavam com as pessoas que ele atuava, que ele pastoreava. E aí, gente, o primeiro encorajamento que eu quero dizer para vocês é assim: não abandone o barco porque a situação está difícil. A minha tarefa na igreja é muito árdua, as pessoas não colaboram, os irmãos são muito difíceis, tem aquela senhora que é cri-cri. Não faça isso. Busque força no Senhor. Lembre-se desses homens de Deus que passaram duras penas,
mas não apenas sobreviveram. Eles entenderam que eles deveriam gastar a sua vida em prol do reino de Deus. E nós temos que gastar as nossas vidas em prol do reino de Deus. Eu não posso esmorecer. Eu não posso simplesmente entender que a minha vida, olha, eu fui colocado como líder, então tudo me vai bem. Eu tinha essa ideia quando eu entrei no ministério há quase 30 anos atrás. Que vai ser algo muito glorioso. E em poucos anos eu estava totalmente paralisado por uma depressão. E a minha depressão já tinha nome: ministério. Porque eu mergulhei de cabeça, achando que eu só teria as alegrias, as benesses, e não foi assim. Eu comecei muito jovem a enfrentar as dificuldades da vida e do ministério, e eu não estava tão próximo de Deus para suportar tudo isso. Mas então se veja encorajado no Senhor a prosseguir e a entender que mesmo com tantos obstáculos vale a pena servir ao Senhor. Porque não é para que eu me veja num patamar elevado. É para que o reino de Deus se veja glorificado quando aquela pessoa difícil é transformada pelo Espírito Santo e você foi usado na vida dela. Gente, isso é maravilhoso, quando nós podemos participar dessa obra de Deus e percebermos que aquelas pessoas que nós dizíamos assim, olha, esse aí merece o inferno, é esse que Deus está transformando e fazendo vasos de honras. Por isso o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo, olha, seja como um soldado. E aí ele traz uma característica: o soldado ele não se envolve em negócios dessa vida. Vocês devem ter visto recentemente que o Ministério da Defesa agora proibiu oficiais das Forças Armadas de participarem de partidos políticos. Talvez você diga, mas, poxa, isso aí não é um conchavo para que um grupo de políticos se veja melhor do que o outro, já que nas duas últimas eleições nós elegemos tantos militares? Eu diria o seguinte, gente, não estou falando de candidato ao eu acho que está tudo certo. Por quê? Porque o indivíduo que entrou para as Forças Armadas ele tem uma nobre função. O nosso país vive em paz por enquanto. Mas se de repente acontece alguma coisa e nós precisamos defender a nossa soberania nacional, eles precisam estar prontos. Então, o que eu digo é isso: não se envolvam nas coisas deste mundo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz, Timóteo, não se envolva com as coisas deste mundo. Ontem eu estava conversando com 2 colegas e eles estão no ministério, mas eles estavam formulando na cabeça deles como ganhar dinheiro. Tem algum problema em ganhar dinheiro? Hein? Se você tiver problema em ganhar dinheiro, minha carteira ela vai ficar aqui. Você pode colocar... Brincadeira. Não tem problema em você ganhar dinheiro. O grande problema é você achar que o ministério... ele não é suficiente, então eu preciso, de alguma maneira, me ver sobejando. Recentemente, eu digo há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa que estava abandonando o seu treinamento ministerial. E eu perguntei por quê? Ele falou assim, surgiu uma oportunidade para mim e para minha esposa, e agora é a hora da gente ganhar dinheiro. Já se vão quase 2 anos, sabe o que ele fez com o ministério que Deus confiou a ele? Jogou para o ar. E ele está ganhando dinheiro. Gente, ele está ganhando tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eu não sei o que eu faria com o que ele ganha em 1 mês de salário. Se eu dissesse assim, eu vou comprar é mais do que uma casa o quanto ele ganha por mês. Percebem o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso.
Não se envolva com as coisas desta vida, no sentido de esquecer o chamado que Deus tem para a sua vida. Na continuidade do texto, o apóstolo Paulo diz: igualmente o atleta, versículo 5, não é coroado se não competir seguindo as regras. Ora, a vida de atleta não é fácil. Eu sei que o Roberval, ele me apontou alguém aqui que é personal trainer. Cadê personal? Tá ali em cima. Por incrível que pareça, tem uma esposa de um seminarista lá, que ela é personal trainer também. E ela falou assim: eu vou ajudar o senhor a emagrecer. Tá dando certo. Mas assim, o problema não é o profissional, o problema é quem está do outro lado, né? Mas a gente estava conversando e ela foi uma nadadora do Flamengo. Ela é fisiologista, está terminando o doutorado dela. E é interessante observar a mente dela e do esposo. Eles, quando entenderam, Deus está querendo que nós o sirvamos de tempo integral, ela abandonou a sua carreira. Mas eu fui pastor em Santos por 23 anos. E lá eu convivi com uma família de nadadores. Inclusive, assim, convocado para as Olimpíadas. E eu conheço o que é uma rotina de um nadador. Não que eu seja esse, mas eu conheço a rotina de um nadador. Você acorda cedo, às 4 horas da manhã você já está lá nadando exaustivamente por 4, 5 horas. Você tem um intervalo e depois você volta a nadar até o final da tarde. A rotina de treino, ela é pesada. Porque se assim não for, ele jamais entrará no nível de uma competição como uma Olimpíada. E o que o apóstolo Paulo ele está dizendo a Timóteo é que Timóteo deveria ser um atleta desse nível. Para competir segundo as regras, ele tinha que ser um atleta preparado. Com isso, queridos, eu não estou dizendo que então o Sidão falou que eu estou lá na minha empresa, eu vou entrar no banheiro, vou pegar minha Bíblia e vou ficar lendo e estudando no meu horário de trabalho. Não é isso. Mas eu preciso ser um bom cristão que tenha a disciplina de um atleta e que dê o meu melhor para que Deus seja glorificado. Você não precisa se esquivar, por exemplo, do seu trabalho. Mas nós sabemos, por exemplo, que uma das grandes dificuldades em relação ao nosso tempo não é excesso de trabalho. Também, a minha esposa mora em Atibaia e trabalha no centro de São Paulo. Eu sei o que é se deslocar todos os dias. Ela chega cansadíssima em casa. Mas muitas vezes, o tempo em que nós deveríamos estar nos preparando para a glória de Deus, nós estamos nos entretenimentos. Você sabia que um brasileiro ele gasta, em média, gente, isso é média, por dia, 5 horas e 47 minutos em acessos ao computador, celular, internet? Você tem um celular, você pode instalar um aplicativo nele e ele vai informar quanto tempo você gasta com isso. Não, Sidão, eu não gasto isso. Talvez você não gaste 5 horas,47, que é a média nacional. Mas talvez você olhe tanto o seu celular, o seu WhatsApp, o Facebook, e você vai ver que é um tempo de desperdício. Eu estava agora há pouco respondendo mensagens no WhatsApp. E se eu disser para vocês que talvez as 10, 15 mensagens que eu estava respondendo agora, nenhuma delas era tão importante e imprescindível assim. Mas nós gastamos muito tempo, perdemos muito tempo. Aí eu chego em casa, eu estou cansado, eu quero espairecer a minha cabeça. Sabe o que eu faço para espairecer a minha cabeça? Eu vou assistir um filme. Eu preciso relaxar para dormir.
preciso experimentar outras coisas. Eu preciso experimentar algo que me traga crescimento nas Escrituras. Isso faz parte de uma vida de disciplina. E é importante para que eu cresça e seja utilizado para o reino de Deus. E aí no versículo seguinte, versículo 6, o apóstolo Paulo usa a sua terceira figura, que é a do lavrador. O lavrador que trabalha, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos. E sabe qual a ideia de ser o primeiro a participar dos frutos? É aquele que planta e aquele que vai na frente colhendo. Ou seja, queridos, nós não podemos, em hipótese alguma, nos contentar em servir ao Senhor pela metade. Nós temos uma tarefa, precisamos cumpri-la do início ao fim. E aí, voltando, ou indo, aliás, para o versículo 15, por isso o apóstolo Paulo diz: procure apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra, dokimos, aprovado, é um carimbo. Vocês sabem quando a gente vai comprar uma carne e tem lá um selo do Qual? CIF. Isso, eu sempre esqueço a sigla. O que aquele selo significa? Ele está dando qualidade ao produto. O produto foi inspecionado, ou a empresa foi inspecionada, que não vai inspecionar pedaço por pedaço, mas está tudo dentro de um padrão exigido pelas autoridades sanitárias. E você então está ali carimbado. O que o apóstolo Paulo diz no versículo 15 é que eu e você precisamos ser carimbados por Deus. Não é pelas pessoas, é por Deus. O obreiro aprovado. O obreiro aprovado é como um soldado que não se envolve com as coisas deste mundo. O obreiro aprovado é como um atleta disciplinado que está ali para ganhar o prêmio. Um obreiro aprovado é como um lavrador. Um lavrador que participa do plantio e da colheita. É dessa maneira, queridos, que nós somos laureados por Deus. É uma tarefa que eu diria mais do que pesada, é uma tarefa de privilégio. Se você for ficar pensando na sua caminhada com Deus como um peso, você não vai se dar bem nisso. Você precisa entender que é um baita privilégio. Enquanto você está estudando a palavra de Deus, enquanto você está fazendo a vontade de Deus, há muitas pessoas que estão tão perdidas, sem uma noção do que estão fazendo na vida. Eu tenho um colega de muitos e muitos anos, que ele também teve um tempo de preparo nas Escrituras, e há um tempo atrás ele ficou mais de 1 hora no telefone comigo, e ao final, sabe o que ele tentou dizer? Que ele não via sentido nenhum na vida dele, porque ele se perdeu, não de estar fora da igreja, mas de estar no centro da vontade de Deus. Ele não está ministerialmente ativo, ele é mais um desses que resolveu viver a sua vida, cuidar dos seus filhos, da sua esposa e ganhar dinheiro, e totalmente infeliz por não participar da obra de Deus. Que privilégio eu e você temos. Por isso, aí eu quero entrar no primeiro assunto desta manhã. Nós precisamos, como bons atletas, como excelentes lavradores e como excelentes soldados que nós somos, cultivar a reverência. E eu gostaria de explicar para vocês o que eu entendo como esta reverência. Estou aqui mexendo nos meus slides, eu sou péssimo nisso e estou só atrapalhando. Mas há uma frase que eu gosto bastante, se eu não me engano ela é do Paul Tripp, que ela diz: é melhor você ficar empolgado. Você está liderando um ministério e se você não conseguir reaver a sua empolgação, talvez você não devesse estar nessa posição.
Todos os dias, quando eu acordo, por mais cansado que eu esteja, ou por mais tentado a me desanimar que eu fique, eu tenho que no Senhor buscar forças e entender o que eu sou chamado a fazer. O que eu sou chamado a fazer. Estávamos esta semana lá no Legado, que é o nosso encontro de pastores, né? E o Roberval estava, o Marcelo estava, e eu estava lembrando de um outro pastor que foi uma única vez, e ele falou assim: olha, o meu domingo ele não é tão feliz, ele não é tão alegre, e as segundas-feiras, que é o meu dia de folga, eu tenho o desejo de tirar a minha própria vida. Já pararam para pensar que muitas pessoas vivem dessa maneira? Qual é o grande mistério de tudo isso? É você abandonar o barco? Não. É você buscar forças no Senhor e você se alegrar com aquilo que Deus tem dado a você. O que muitas vezes falta a mim e a você é se alegrar no Senhor. Porque nós somos tentados a olhar muito para o nosso lado e ver a casa do vizinho funcionando bem e a minha não está funcionando tão bem. Agora, na pandemia, muitas igrejas sofreram muito, perderam pessoas, e outras igrejas explodiram. E eu estava conversando com um pastor, já de uma certa idade, e ele questionava: eu não entendo porque a minha igreja esvaziou e a igreja X, que não é tão longe, está bombando de gente. Às vezes esses atos comparativos, eles só servem para trazer dificuldades para nós. A gente não tem que ficar se comparando com a casa do outro. A gente não tem que ficar se comparando com o ministério do outro. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, nos alegrarmos e nos vermos encorajados nele. E temos então algumas tensões, é desta maneira que eu chamo. Talvez haja um momento em que a glória de Deus ela não pareça mais tão gloriosa. Isso é o que algumas pessoas por vezes sentem. Está no próximo slide isso. É como se eu tivesse perdido um pouco dessa presença de Deus. Gente, Deus ele não se afasta da gente. Deus ele não vira as costas para nós. Quando esse sentimento acontece, é basicamente porque nós, de alguma maneira, estamos deixando a presença de Deus. E infelizmente essa dinâmica ela é muito comum na vida dos crentes. É a questão de que há algumas outras coisas mais urgentes que acabam me atrapalhando. E aí eu quero passar para o próximo slide, onde eu coloquei a frase aqui de um ex-professor lá do Palavra da Vida. E esta frase ela diz: nestes 40 anos de ministério, a minha preocupação era de preparar sermões. Minha menor preocupação era de preparar sermões. Pastor, ele cuida muito mais de gente que de auditório. E se você, de alguma forma, ajuda na liderança da igreja, você sabe o que esse pastor falou. É aquela tensão de como que eu vou gastar o meu tempo, como que eu vou gastar a minha vida. E às vezes isso nos traz tanta dificuldade. Isso é tensão, gente. Isso é tensão. Então, como que eu vou resolver tudo isso para que no ministério eu me veja mais do que feliz? Porque felicidade é um sentimento que pode ser passageiro, mas realizado. Você já se sentiu cansado e ao mesmo tempo realizado? É assim que eu e você devemos nos sentir. Se você todos os dias vai dormir e diz assim: como que eu estou tranquilo? Está errado, tem alguma coisa errada. Mas mesmo na dificuldade, mesmo cansado,
você precisa se ver realizado no Senhor. E aí eu gostaria de meditar rapidamente com vocês numa parte do Salmo 145. Salmo 145. A palavra de Deus diz o seguinte: eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Eu bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Até aí. Quem escreveu o Salmo 145? Pode falar, sem medo de errar. Davi. É interessante, é um salmo de exultação ao Senhor. Ele está louvando a Deus. E ele diz: eu te louvarei, ó Deus, meu Rei, e bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei. Vocês lembram de alguns aspectos ou algumas histórias de Davi que foram difíceis, tristes? Me ajudem aí, narrem. Capítulos tristes e difíceis da vida de Davi. Oi? Perdeu filho. Que mais? Levou um bofete de Natã. Natã reduziu Davi. Que mais? Se esconder de Saul em caverna. Teve a possibilidade de matar Saul ali naquela caverna e não matou. Fugir de Saul e do seu exército. Que mais? Rebelião dos filhos. Absalão, Absalão. Gente, imagine um rei precisar fugir porque o seu filho desejava matá-lo. Vida fácil? Vida fácil, gente? Todos os dias te bendirei. Percebem isso? O que havia de diferente na vida de Davi para que ele, o homem segundo o coração de Deus, agisse dessa maneira? Em primeiro lugar, ele era ungido do Espírito Santo. Assim como eu e você. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, a dinâmica dele era diferente do Novo Testamento, esse momento em que nós vivemos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não inundava a todas as pessoas, a todo o povo de Israel. Ele estava somente dentro de reis, profetas e sacerdotes. Pessoas que serviam ao Senhor, ao seu povo. Davi era rei. Davi também era profeta, sacerdote de alguma maneira, mas Davi era rei. E por isso o Espírito Santo de Deus estava nele. Tanto que lá no Salmo 51, depois que ele é advertido por Natã, e ele compõe o Salmo 51 como um pedido de perdão a Deus pelo adultério que ele havia cometido, ele diz: Senhor, não lances de mim o teu Espírito Santo. Porque a dinâmica lá do Antigo Testamento era essa. Você, rei, profeta e sacerdote, servia ao Senhor. No momento em que você não mais servisse, o Espírito Santo se retirava de você. Vocês lembram que Saul, como rei de Israel, ele tinha o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo retirou-se dele, lembram como Saul ficou? Como que ele ficou, gente? Louco. Davi tinha que tocar harpa para ele dormir à noite. Agora, Davi, ele tinha a presença do Espírito Santo em si. Unção significa presença. Eu e você também temos. Então, nós não estamos falando, mas você pode aplicar a tudo na sua vida,
Problemas com filho, problemas com cônjuge, problemas com vizinho, saúde, mas nós estamos falando de liderança. Quando você se vê acuado, sofrendo como líder, você precisa primeiro lembrar que você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que Ele está em você e com você. E isso não é uma simples mensagem positiva, como muitos palestrantes hoje tentam animar pessoas dessa maneira. Isso é uma realidade de Deus sobre mim e sobre você. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que eu sou poderoso, não é que eu sou gigante, mas é que o Espírito de Deus está em mim. É Ele quem me fortalece, é Ele quem me capacita, é Ele quem me dá toda a coragem, toda a força que eu preciso para lidar com tantas e tantas situações do meu cotidiano ministerial. Deus está comigo. E quando Jesus Cristo estava preparando os seus discípulos para a sua morte, Ele disse: olha, eu estou indo para a morte, mas fiquem tranquilos, por quê? Porque eu deixarei com vocês o outro Consolador. João 14. E quando Ele, depois de ressuscitado, Ele diz: olha, eis que eu estou convosco todos os dias. Essa mensagem é para mim, é para você. É por isso que eu posso descansar no Senhor. Mas o meu descanso no Senhor, gente, não é sentar no sofá da minha sala e falar assim: agora eu estou com a vida boa. Não. É descansar no sentido de que aquilo que você precisa para vencer as batalhas do dia a dia do seu ministério, você vai encontrar em Cristo Jesus. Então eu e você, nós precisamos viver debaixo desta realidade. Indo adiante, esta realidade de Deus, ela ocasiona alguns aspectos que no Salmo 145 permeiam todo o texto. Davi, por exemplo, ele reconhece que Deus está acima dele e por isso ele exulta em louvores a Deus. Isso é humildade. Você precisa desenvolver uma vida de humildade diante de Deus. Tem muita gente que quer trabalhar para Deus, mas bate no peito dizendo: eu posso, eu quero, eu alcanço. Eu conheci um desses homens que caminhava ministerialmente dessa maneira, e ele era como um trator. Sabe o que o trator faz? O trator, eu vou utilizar o que um trator fez agora umas semanas atrás, lá na rua da minha casa, que é de barro. Ele tinha muito buraco. O trator, ele foi passado lá e ele resolveu o problema do buraco. Mas o trator também arrebentou uma fossa. Tem um lugar que está minando água até... E eu falo, está minando água aqui. Depois que o trator passou. Você não precisa ser um trator no ministério. Porque o trator, ele resolve algumas coisas. Mas outras coisas, o trator, ele simplesmente passa por cima, derruba. Então, queridos, não é na minha força. Até porque um dia essa força se esvai. Esse senhor que eu estou dizendo aqui com vocês, ele está beirando os 80 anos com Alzheimer.
Ele não está mal lembrando da sua família, quanto mais de tudo que ele fez no ministério, para bem e para mal. Por isso, eu digo que você, como alguém que deseja ser usado pelo Senhor, você precisa ter humildade. É reconhecer o seu tamanho diante de Deus. É reconhecer que a sua força, ela não é nada. Ela não é nada. Você simplesmente deve ser um vaso utilizado pelo Senhor. Eu tenho muito medo de pessoas, por exemplo, que confiam demais na sua própria sabedoria para desempenhar alguma coisa no ministério. Porque um indivíduo que se vê sábio, se acha sábio, e ele vai crescendo, crescendo e se tornando conhecido, famoso, público, a tendência dele, gente, é achar que ele é o cara bom. E nossa história está cheia de pessoas que se acharam assim e tomaram capotes no ministério. Eu falei que essa semana jogando futebol, eu tomei um capote sozinho. Os alunos que estavam jogando no meu time lá, eles disseram assim, o Senhor... Eu falei assim, eu nem posso imaginar, mas eu sei que eu dei umas cambalhotas. E não foi porque eu sou aquele atacante que quando cai, faz aquela cena, não. Eu acho que pelo meu peso eu não consegui parar de rolar. E quando você, só pela sua inteligência, pela sabedoria humana, busca fazer algo para Deus no ministério, é esse tipo de queda que você sofre. Então seja humilde. O ser humilde, ele olha para o lado e ele vê a quem está do seu lado do seu mesmo tamanho, nem maior e nem menor. O ser humilde, quando olha para o seu lado e vê os problemas, ele não diz assim, deixa comigo que isso aí eu resolvo. Ele olha para Deus e fala, Senhor Deus, me esclareça aqui. Vocês que trabalham aconselhando pessoas, vocês sabem do que eu estou dizendo. Às vezes eu estou lá na minha sala ouvindo pessoas e elas começam a falar o que está acontecendo com ela. Ontem, antes do almoço, aconselhando um aluno, foi exatamente isso que eu senti. Ele falando e eu orando. Senhor Deus, eu não tenho a mínima ideia do que falar para essa pessoa, me ajude. Porque se eu abrir a boca e falar dos meus próprios conselhos, não vai dar certo. Mas eu preciso buscar no Senhor essa sabedoria, o entendimento do que está acontecendo com esse jovenzinho, que não tem nem 20 anos de idade. Então, humildade é importante. Amabilidade. Gente, como é fácil no ministério nós perdermos isso. E Davi foi um rei querido. Ele lidava bem com os seus súditos. Nós não temos súditos, mas nós precisamos nos dar bem com o nosso semelhante. Estava lendo essa frase aqui. A missão da igreja. Amar a Deus e amar uns aos outros. Isso é um baita desafio. Um baita desafio. Porque às vezes quando a gente está falando de ministério, o que nós somos tomados é de impaciência. Gente, o amor, ele encobre isso. E sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo, quando desfere aquela lista lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor, ele nos traz a ideia de que amar é uma decisão, não é só sentimento. É aquela pessoa difícil que Deus colocou no meu caminho, eu preciso decidir amá-la. Por isso eu sou paciente com ela. Por isso eu sou amável com ela. Pessoa difícil. Amar o seu filhinho, às vezes é difícil, mas não é tão difícil. Minha filha caçula ontem fez 14 anos de idade. Enchi ela de beijo.
Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes a gente perde a paciência, às vezes, tá naquela fase, irritar. Melina o nome dela. Melina significa jardim de Deus. O jardim de Deus lá de casa, às vezes, quando é exortado, faz umas caras, vira o olho. E eu e a minha esposa, a gente tem pavor de filho que vira o olho. E mais do que eu, a minha esposa ela fica uma fera, ela fala, para de virar o olho. Não é fácil. Agora é filho. Filho a gente enche de beijo. E aquelas pessoas que a gente entende como irritantes, Deus não devia ter salvo aquela pessoa, ela devia estar na igreja do vizinho e não na minha. Amabilidade. 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 Paixão. Você já fez alguma coisa, ou você vai, não fala que é você, porque eu sei que a gente está num ambiente de pessoas que são muito mais do que santas, mas assim, você já viu aquelas pessoas que acordam cedo para ir para o trabalho e falam assim, meu Deus, eu não aguento mais ir para esse lugar? Não é você. Eu comecei a trabalhar cedo, eu tinha 13 anos de idade, e eu fui trabalhar numa gráfica. E eu trabalhava numa máquina de offset, com 13 anos. Do meu lado, tem alguém que trabalhou em gráfica aqui, mas não pode ser agora. Lá atrás. Do meu lado tinha uma máquina, 2 máquinas, Minerva. Sabe o que é Minerva? É que fazia cartão de visita, é assim, uma máquina, uma prensa. Ela abre assim, nessa velocidade. E você tira um cartão impresso e põe o cartão em branco. É assim, ó. E a máquina vem em você aqui, ó. E você aqui, tchuf. É o jeito mais fácil, era na verdade, porque agora não é mais assim, hoje é tudo computadorizado, mas eu estou falando de uma época que não existia computador. Era o jeito mais fácil numa gráfica de você perder os dedos. Perder os dedos. E o vizinho que trabalhava aqui do meu lado, ele tinha um dedo faltando, por causa disso. E eu naquela máquina de offset, e imprimindo nota fiscal, e era tudo numerado, né? E aí, quando eu olhava, um número engasgou. A gente tinha que voltar um monte, porque tem que ser a numeração certinha, né? Aí tinha que parar a máquina, tinha que desatolar a máquina, era uma tristeza. Então, sabe, quando eu acordava, tudo bem, gente, tinha 13 anos, eu falava assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aí depois eu arrumei um emprego melhor. Fui ser office boy no escritório de contabilidade. E aí o escritório tinha... Eu trabalhava em Valinhos, eu morava lá. E o escritório tinha a matriz que era aqui em São Caetano do Sul. Então eu morria de vontade que o meu chefe dizia assim, hoje você tem que levar esses documentos lá em São Caetano do Sul. Porque naquela época também não tinha motoboy, não tinha serviço rápido de entrega. Então eu pegava um ônibus em Valinhos e vinha para São Caetano e voltava, já tinha mais do que vencido o meu dia. Como eu gostava. Ia vendo a paisagem e tudo. Aí eu torcia para que ele me mandasse entregar ou pegar documentos em São Caetano do Sul. Mas trabalhar na gráfica, para mim, era todos os dias acordar e falar assim, mais um dia. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. E em termos de ministério, de igreja, daquilo que você faz, mas Sidão, o meu ministério é de ser recepcionista da igreja, introdutor. Eu recebo visitantes. Saiba de uma coisa, todas as pesquisas que falam sobre essa questão de ser recebido, dizem que o visitante, ele vai escolher a igreja em muito pela maneira como ele é recebido na porta. É por isso que você que trabalha nesse setor precisa ser apaixonado por isso. Senão a pessoa nunca mais vai voltar. Faz cara feia para um visitante. Ele vai entender que ele está entrando num matadouro. É interessante. Às vezes a gente fica, né? Porque
Eu lembro que uma vez eu levei estatística para a igreja onde eu pastoreava em Santos, que essa questão importa, o como você é recebido, e a segunda questão que mais importa é como que é o ministério infantil da igreja. Se as salas são boas, ou se então a igreja decidiu colocar as salas de crianças, o berçário, na parte mais mofada da igreja. Isso também afasta pessoas. Tá? Deixa a parte mais mofada para os velhinhos. Não, resolve o problema. Resolve. Mas a gente fica assim, isso é a igreja ao gosto do freguês, eu não vou ficar... Não, gente, isso é sabedoria. E você precisa ensinar as pessoas a serem apaixonadas por aquilo que fazem. Lá em Santos tem um senhor que está há mais de 20 anos na porta da igreja, onde o Roberval está lá. O nome dele é Moisés e ele é taxista. Nem sempre a cara dele é boa. Mas o indivíduo para servir as pessoas. No fim do culto ele já sabe até quem precisa de cesta básica. É impressionante. Eu digo, às vezes ele me irritava. Ele parecia um guarda de trânsito. Sabe, chegava um visitante, ele ia até lá na frente da igreja, olhando banco por banco, agora é cadeira, para ver onde estava. Aí a pessoa lá na porta, ele fazia assim, eu pregando aqui do lado. E ele vinha lá assim. Eu falei, que coisa. Mas não havia pessoa mais apaixonada pelo que fazia na igreja. Segurança. Não é segurança no sentido de você andar armado, mas é ter certeza de que você está guardado no Senhor. Davi tinha essa segurança. Ele sofreu, gente, com isso. Você pode ler os Salmos das Cavernas, que foi os salmos escritos quando ele fugiu de Saul e quando ele fugiu de Absalão. Você vai ver que ele ficou apavorado, porque ele viu a morte de perto. Gente, ele sabe que tem um exército atrás dele. Ele se encontra numa caverna e o rei vai aliviar o seu ventre dentro da caverna? Mas ele estava seguro no Senhor. Disciplina. Ora, Davi nem sempre foi um exemplo. Ele adulterou. Ele não cuidou bem dos filhos. Mas eu diria que na maior parte do tempo, Davi, ele viveu disciplinado no Senhor. E por fim, o descanso. O descanso. Descanso não no sentido de que eu preciso mais do que um dia por semana para descansar. É descanso no Senhor. Porque às vezes você pode ter 3 dias de folga por semana. E sabiam que existem deputados, vote neles, hein? Que estão querendo aumentar para 3 dias de descanso a nossa semana. É verdade, tem um projeto de lei. Não é bom isso? Vamos trabalhar de segunda a quinta e o resto a gente descansa. O Brasil que se lasque. Mas eles estão usando, na verdade, pesquisas que dizem que um indivíduo que descansa mais e trabalha mais concentrado, ele rende mais do que se ele trabalhasse todos os dias. Parece-me que tem algo real nesse pensamento, mas eu não sei se vai dar certo para nós brasileiros, porque nós não somos tão disciplinados. Mas a ideia de descanso, ela não é a ideia de você simplesmente não ir trabalhar. É a ideia de você, exausto que esteja do seu trabalho, continuar servindo e produzindo ao Senhor, descansado em Cristo. E aí, o exemplo que eu tenho, e eu vou terminar aqui, é da minha mãe. Minha mãe foi enfermeira a vida inteira. E eu muitas vezes me lembro, minha mãe foi plantonista a minha vida inteira. Ela trabalhou no Hospital das Clínicas da Unicamp, lá em Campinas. E minha mãe, ela entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite. Depois entraram na justiça porque ela trabalhava um dia sim, um dia não. E aí depois ela passou a trabalhar um dia sim e 2 dias não. Mas, mesmo que ela estivesse saindo do hospital domingo às 7 horas da manhã, às 9 ela era professora de escola dominical. Na igreja. E eu ficava me perguntando como ela consegue.
Ela conseguia porque aquilo era prazeroso para ela. Era prazeroso servir ao Senhor. E quando nós servimos ao Senhor com alegria, o descanso, ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor. Fico pensando na dinâmica do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele simplesmente era incansável. Ele saía de um lugar para outro, uma cidade para outra, e parece-me que a dinâmica era diária. Qual é o grande segredo? Ele fazia para a glória de Deus, e Deus dava a ele a tranquilidade. A tranquilidade. Qual é a minha palavra final nesse primeiro momento? Gente, as nossas mãos, elas precisam ser como mãos de mecânico. Se você é mecânico, você agora sabe do que eu estou dizendo. A mão do mecânico, agora tem muito mecânico que usa luvinha preta, igual de churrasqueiro, né? Mas assim, mecânico raiz. Como que você sabe que um mecânico é mecânico? A mão dele está sempre cheia de graxa, as unhas estão ali, mas cheias de graxa. O cheiro dele de vez em quando se mistura com o cheiro da gasolina. Roupa suja. Porque não tem como você se jogar debaixo de um carro e você se ver com roupa de doutor. Aliás, tem muito doutor que parece mecânico, usa aqueles aventais todos sujos. Nós precisamos ser como bons mecânicos. Precisamos cheirar a ministério. O nosso corpo precisa ter marcas desse ministério. E isso não vai ser a nossa derrota, a nossa ruína. Porque Deus é o nosso descanso. Ele é a nossa força. Que Deus nos abençoe.